Como eu decido se vou consertar um equipamento ou comprar um novo? Lógico, existem alguns tipos de contrato, não apenas o de compra. Existe o contrato de comodato, locação e por aí vai. O de locação, normalmente, você não precisa se preocupar com assistência técnica que já está dentro do contrato de locação, alguma ação desse tipo. Então você fica mais tranquilo. Um contrato de comodato, normalmente você tem que devolver o equipamento depois do uso, que é tipo empréstimo. E nesse tipo de contrato, pode ser necessário você fazer o conserto dele. Ou, se o equipamento já é da empresa, ou foi comprado, por exemplo, ou doado, aí sim, pode ser uma necessidade de fazer o conserto. Eu vou te mostrar aqui como eu faço essa distinção e como é que eu decido na prática, tá? Sempre, em toda situação que for possível, lógico, a não ser que o diretor diga, ó, esse aparelho aqui eu não quero mais não, já é um novo. Então você não vai precisar fazer isso. Lógico, para que você vai fazer se o diretor é que manda no processo? Você não vai. Mas, não sendo esse fluxo, que eu acho que vai ser o normal, ele vai tentar economizar para a empresa, é pedir um orçamento de uma assistência. Vê lá qual é o valor. Você vai ter lá, ó, para consertar isso aqui é X. E aí você tem essa informação que você pode até consultar mais do que um local. E o tempo para consertar esse equipamento. Tem peça, não tem peça, precisa de comprar tantas peças, qual o tempo para isso e ver mais ou menos a variante tempo e a variante preço. Depois disso, eu comparo sempre preço de venda, ou seja, adquirir um novo equipamento ou consertar. Tem os dois casos. Eu já tive situações em que o aparelho para consertar era, vou dar não lembro exatamente dos números, tá? Mas era entre 100 e pouco, R$200 o equipamento para consertar um aparelho mais básico, mas esse mesmo aparelho básico, se eu fosse comprar, era R$400, R$500, um novo. E aí não tinha lógica, assim, financeiramente, para que eu vou gastar o dobro do valor do aparelho se eu posso consertar ele e ele ser utilizado. E aí você conserta. Já tive consertos desse mesmo tipo de aparelho, que é esse valor de quase R$500, que era R$50, que era um problema na bateria. E aí foi ser feita a troca da bateria e resolveu o problema. Então existem defeitos e defeitos que uma assistência técnica ela vai avaliar. E existem outros que eu já fiz o processo, até desse mesmo modelo, um aparelho básico, em que o conserto era R$400. Eu disse, opa, então aí não tem lógica eu gastar R$400 para consertar, se 500 eu compro um novo. Aí é melhor comprar um novo. E algumas assistências compram os aparelhos que não vão ser consertados. E aí você tem que avaliar também se é uma opção para a sua empresa ou, se não é opção, vender aquele equipamento daquela forma, existe o fluxo de descarte. Mas é assim que eu avalio. Eu já tive situações aí com assistência técnica, tá? De uma câmera que eu comprei, uma câmera de fotografia, em que o valor de conserto dela era R$100 de diferença para uma nova. E eu disse, cara, por que o valor disso aqui, que eu achava que era só uma pecinha, tá? Que tá falha, que eu não estou conseguindo fotografar, que na prática a câmera funcionava toda. Só não funcionava o cartão de memória. Eu não conseguia guardar e armazenar as informações. E eu disse, mas é só isso aqui. Por que não troca só essa peça? Aí o técnico de assistência disse, ó, para trocar essa peça tem que trocar a placa toda da câmera e é praticamente uma câmera nova. Aí eu digo, tá bom. Não tinha o que fazer, eu vou comprar uma nova, não vou consertar. Que? Até se eu fosse assistência eu comprava uma nova, toma. E aí dá na mesma coisa, não tem muita diferença. E você tem que avaliar isso também para a questão dos aparelhos telefônicos. É a mesma coisa quando você precisa de uma assistência técnica para um televisor, uma televisão, um ar-condicionado. Você tem que avaliar todas essas opções, é o mesmo fluxo. Qual é o valor para eu consertar? Qual é o valor de um novo? Faz esse fluxo para qualquer situação. Eu utilizo para conserto de aparelhos telefônicos. Seja, lógico, telefone fixo, telefone móvel, algum equipamento de banda larga, qualquer equipamento que seja, avalia a questão de assistência. Qual o valor de conserto e bate com o valor de compra. Para você adquirir um aparelho, por exemplo, como compra, vou dar um exemplo aqui, tá? Você pode ir na loja hoje, amanhã e comprar. Um conserto normalmente demora mais do que isso. E aí você tem que avaliar, tem equipamento para entregar para a pessoa que está utilizando e ela fazer o uso lá até o outro aparelho chegar? Sim ou não? Se não tiver, é mais complicado. Deve-se ter.
que aí você fica tranquilo nesse fluxo. Mas entenda como é que você decide da melhor maneira possível, de uma maneira estruturada e com informações, se você vai fazer o conserto ou se você vai fazer a aquisição de um novo equipamento. Pelo menos é assim que eu faço, é assim que eu aconselho que você pense de uma maneira de fazer esse fluxo.